Amados irmãos, o Senhor abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Êxodo capítulo 38. Êxodo 38 é a mensagem deste dia. Agora faltam apenas mais 2 dias para nós terminarmos essa campanha, chegando a Êxodo capítulo 40. Será nesse domingo. Não esqueça do seu voto com Deus, da sua fidelidade ao Senhor. Irmão, Êxodo 38 possui várias informações a respeito de utensílios e itens que estavam dentro do tabernáculo. Eu quero falar sobre 2 coisas. Primeiro, no versículo 1, a Bíblia diz: fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. Irmãos, dentro do tabernáculo haviam 2 altares. Um altar pequeno, que era o altar do incenso, aonde todos os dias pela manhã e pela noite se oferecia incenso ao Senhor. E havia esse altar grande que era o altar do holocausto. Ele era, como a Bíblia fala aqui, de 5 côvados de comprimento por largura, que daria mais ou menos em torno de 2,20 metros de largura e 2,20 metros de comprimento. Ele era quadrado, né? E a Bíblia fala que ele era de 3 côvados de altura, que daria mais ou menos de 1,30 m a 1,5 m de altura. Esse altar, irmão, ele estava logo antes do lugar santo. Irmão, isso é muito importante. Antes de entrarmos na presença de Deus, no lugar mais íntimo da comunhão com Deus, nós temos que entender que antes do Santo dos Santos, há um altar onde oferecemos a Deus nossos sacrifícios. Ainda hoje, irmãos, nesse tempo, oferecemos sacrifícios a Deus. É claro que não oferecemos mais como se fazia naquele tempo. O holocausto seria uma oferta de um sangue de animal que depois seria queimado. Mas, meus irmãos, esse sacrifício Jesus cumpriu, sendo ele o sacerdote e sendo ele próprio o sacrifício. Sempre cito aqui o nosso irmão João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Cordeiro, ou seja, ele é o sacrifício. Em Apocalipse a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi imolado, que morreu pelos nossos pecados. Então o altar do sacrifício representa o sacrifício de Cristo, mas representa a mim e a você que temos que nos ofertar a Deus como um sacrifício. Romanos capítulo 12, no verso de número 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no nosso culto de hoje, ainda existe esse sacrifício, mas agora ofertamos a Deus a nossa vida. E como fazemos isso? Bom, se você se lembra bem, o sacrifício era matar a carne no altar e queimá-la. Irmão, a nossa carne, ela possui desejos, vontades que não são muitas vezes a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, no versículo de número 17, que a carne se opõe contra o Espírito para que um não faça a vontade do outro. O Espírito é aquele que quer fazer a vontade de Deus. As obras o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, são as coisas que agradam a Deus. Já a vontade da carne, Gálatas 5,19 diz que são impureza, prostituição, idolatria, feitiçaria, são as coisas que Deus não aprova. Essas coisas nós temos que queimar no altar. Sempre que você vê que a sua vontade não é a vontade de Deus, vá ao altar e se sacrifique. Diga: Deus, eu estou renunciando à minha vontade para fazer a tua. Estou abrindo mão daquilo que eu quero fazer para fazer a sua vontade. Como Jesus, que no Getsêmani orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Esse é o altar do sacrifício. Por último, o verso 8 diz assim: fez também a pia de cobre, com a base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Olha que bênção. Logo junto do altar havia uma pia para purificação, uma pia grande de cobre, de bronze, aonde havia água para fazer a limpeza. Irmão, nós temos que sempre nos limpar na presença de Deus. Agora olha que interessante.
O cobre dessa pia, a matéria-prima dele eram os espelhos das mulheres que serviam a Deus. Você tem que lembrar que as pessoas ofertaram os utensílios, ofertaram o material. No tempo da Bíblia, meus irmãos, não haviam espelhos como hoje. O espelho era um bronze polido. Polia-se uma bandeja de bronze até que o reflexo do rosto da pessoa aparecia naquela bandeja, naquela peça de cobre. Irmão, quando o sacerdote ia até o cobre, ele era como um espelho. Ele olhava e via os próprios defeitos. Quando você vai até a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa purificação. Quando você vai a ela, você se enxerga. E você vê suas falhas, vê seus defeitos. E como você se purifica? Se lavando com a palavra de Deus. Lembre-se do Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? O observando conforme a palavra de Deus. Irmãos, eu oro para que você agora possa ir ao altar e oferecer no altar tudo aquilo que não é a vontade de Deus. E que você vá até a pia e seja purificado com a água limpa que é a palavra do Senhor. Seja abençoado você que recebe essa mensagem em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Amém.